Eu sempre gostei de explorar trilhas sozinho. Era uma forma de silenciar o barulho da cidade e principalmente o da minha cabeça. Naquele sábado, saí cedo com minha bicicleta e fui em direção à trilha do Capivari, uma rota antiga que poucos ainda usavam. O sol estava alto e os raios atravessavam as copas das árvores, criando sombras que dançavam na terra. Depois de cerca de 40 minutos pedalando, decidi tirar os fones por um instante e só ouvir a floresta. Foi quando algo na beira da trilha me fez frear bruscamente. No chão havia uma mochila rasgada, algumas roupas sujas, um tênis largado de lado e marcas no solo, como arranhões profundos e irregulares. Segui aquelas marcas por instinto, afastando uns arbustos até me deparar com um buraco no meio da mata. Um buraco largo, escuro e profundo, como se tivesse sido escavado de dentro para fora. Me aproximei com cuidado, deitando no chão para tentar enxergar o fundo. Não via nada além de escuridão. E foi então que ouvi uma voz, fraca, mas extremamente calma. Me ajuda. Eu congelei. Meu coração acelerou, mas não por medo, ainda. Eu realmente achei que havia alguém lá embaixo. Tá tudo bem aí? Perguntei. Silêncio. Um segundo depois, a mesma voz, idêntica na mesma entonação estranhamente serena. Me ajuda. Algo naquela voz não soava certo. Era artificial. Como se alguém estivesse imitando o que acha que um humano diria naquela situação. A floresta pareceu prender a respiração junto comigo. Nenhum som, nenhum movimento. Só aquela frase repetida como uma fita quebrada vindo da escuridão. Fiquei parado ali, ajoelhado na beira do buraco, tentando entender o que estava acontecendo. A lógica me dizia que se havia alguém ali, precisava de ajuda. Mas cada parte do meu corpo gritava o contrário. Aquela voz não era normal. Ela não variava. Não demonstrava desespero, dor ou qualquer emoção que uma pessoa presa num buraco demonstraria. Era limpa demais, precisa demais. Você consegue subir? Eu vou chamar alguém. Gritei, esperando uma resposta diferente. Mas ela veio igual. Mesmo tom, mesma cadência. Me ajuda. Eu tentei racionalizar. Talvez fosse alguém em estado de choque, repetindo isso como uma forma de se manter consciente. Mas quanto mais eu ouvia, menos humano aquilo me parecia. E então, pela primeira vez, eu ouvi algo além da voz. Um som úmido, como se algo estivesse se arrastando lá embaixo. Mas não era o som de unhas em terra ou pedra, era algo mais viscoso. Eu me levantei devagar, sentindo uma pressão no peito, como se aquele buraco estivesse me puxando com o olhar, mesmo sem ter olhos. Dei 2 passos para trás, e a voz parou. Silêncio absoluto, como se ela soubesse que eu estava me afastando. Quando virei de costas para pegar minha bicicleta, eu ouvi novamente, mas não no buraco, estava atrás de mim. Me ajuda. Virei no reflexo, mas não havia nada. O som tinha ecoado na floresta de forma errada, como se o espaço tivesse reverberado aquilo no lugar errado. O mundo girou. Meu estômago virou. E aí, tudo ficou preto. Não sei se desmaiei de medo, se fui puxado por algo ou se apenas caí com a pressão do momento. A única certeza que tenho é que apaguei ali, com o som daquela voz ainda repetindo. Me ajuda. Acordei com a luz do sol mais fraca filtrando entre os galhos. O fim da tarde estava chegando. Minha cabeça latejava e minha boca estava seca como se eu tivesse dormido por horas. Ainda estava deitado perto do buraco, mas algo estava diferente. O som da floresta, que antes era ausente, agora parecia distorcido, como se cada folha soprasse um aviso que eu não conseguia entender. Me levantei devagar, com o corpo mole e uma leve tontura, e olhei em volta. Minha bicicleta ainda estava onde deixei, alguns metros atrás. E o buraco ainda estava ali. Mas havia algo novo. Algo se mexia lá dentro. Eu vi, não com clareza, mas vi. Um braço, ou melhor, algo que imitava um braço, alongado demais, pálido, com articulações no lugar errado. Ele surgiu devagar da borda escura, mas parou logo abaixo da superfície, como se a luz o repelisse. E foi aí que percebi. Aquela coisa não saía de dia. Era por isso que a voz chamava tão calma, era uma armadilha. Quando a luz começava a sumir, ela subia. Ela espreitava. E quando escurecesse completamente, ela sairia. Eu congelei. E então a voz veio de novo. Me ajuda! Só que dessa vez veio de todos os lados. Atrás de mim, acima de mim. Como se a floresta inteira estivesse repetindo a mesma frase com aquela calma antinatural. Comecei a correr. Deixei a bicicleta. Me embrenhei pela mata, sem pensar em trilha, direção ou lógica. Só queria distância daquele buraco. Mas a floresta parecia maior. Como se ela tivesse se esticado enquanto eu dormia. As árvores pareciam mais próximas umas das outras, como se tentassem me prender. E atrás de mim, em meio aos galhos e folhas secas, eu ouvia passos lentos, pesados,
arrastados. Não era rápido, mas estava vindo. E não parava de repetir: me ajuda. Corri até minhas pernas gritarem, me arranhando em galhos, tropeçando em raízes, ofegante, quase sem ar. A floresta parecia não ter fim, como se eu estivesse preso em um labirinto vivo. Olhava para trás a cada minuto, esperando ver aquilo, aquela coisa, me seguindo. Mas tudo o que via era a escuridão se acumulando entre as árvores, como se a noite estivesse descendo mais rápido do que deveria. Então, finalmente, avistei um tronco oco caído e me escondi dentro dele, encolhido, tentando controlar a respiração. O silêncio era absoluto, um silêncio pesado, antinatural, como se o tempo tivesse pausado. E foi nesse silêncio que ouvi novamente. Não passos, não arrasto, mas a maldita voz. Me ajuda. Desta vez, ela parecia vir de dentro da minha cabeça, sussurrando nos meus pensamentos com a mesma calma que me deu arrepios desde o primeiro momento. Tentei tampar os ouvidos, morder os lábios, apertar os olhos, mas a voz estava lá, persistente. Você me deixou. Lá, agora ela estava mudando. Ainda calma, mas com pausas estranhas, como se estivesse aprendendo a falar. Como uma criança que repete o que ouve, mas sem entender o significado. Então senti uma presença. Lentamente caminhando do meu lado de fora, a passos lentos, como se soubesse exatamente onde eu estava. O tronco era apertado e eu mal conseguia me mexer, mal podia respirar sem fazer barulho. Mas por uma fresta eu vi. Pernas longas demais. A pele parecia molhada, como couro velho esquecido na chuva. E o rosto, meu Deus, o rosto era uma paródia do humano. Como se tivesse sido moldado por alguém que nunca viu um rosto de verdade e só ouviu sobre. Os olhos, se é que posso chamar de olhos, estavam fixos no nada. E a boca se movia com atraso, como se a voz viesse primeiro e o som tentasse alcançar depois. Me ajuda, repetiu ela, bem ao meu lado. O silêncio ao redor era tão denso que parecia engolir o som da minha própria respiração. Saí devagar de dentro do tronco, com o corpo tremendo, cada músculo implorando por descanso, mas eu sabia que não podia parar. A noite já havia engolido a floresta e agora ela estava ali, em algum lugar, me observando. Não corri de imediato. Primeiro escutei, mas o que ouvi não foi o som de passos. Foi aquele sussurro, a voz que eu mal aguentava mais escutar. Me ajuda. Só que agora ela estava mais perto. Tão perto que parecia estar saindo de dentro da minha pele. Foi aí que ouvi um estalo, um único galho quebrado atrás de mim, e então corri. Não olhei para trás. Meus pés batiam forte no chão molhado. A floresta inteira era um borrão escuro ao meu redor. Galhos arranhavam meu rosto. Eu caía, levantava, corria de novo. Mas a criatura, ela vinha atrás, lenta como antes, mas constante, como se estivesse sempre a apenas alguns passos. O som dela era o pior, não o som dos passos, mas o da voz. Ela falava sem parar, sussurrando com a mesma calma absurda, como se aquilo tudo fosse só uma conversa. Você está cansado? Por que não para? Eu posso te ajudar. Minhas pernas ardiam. O ar já não entrava direito. E mesmo assim, continuei. Passei por um rio raso, mergulhei na água gelada tentando despistá-la. Mas a voz continuava. Me ajuda, você está perdido. Eu conheço esse lugar melhor que você. Em certo momento, caí de cara numa clareira, com a lua iluminando tudo. Foi quando, pela primeira vez, eu a vi por completo. Ela saiu das sombras devagar, o corpo se contorcendo como se não coubesse na forma que tentava imitar. Era alta demais, magra demais, com articulações nos lugares errados. A pele esticada quase rasgando e os olhos... os olhos. Eles não piscavam, apenas encaravam. Mas o pior era a boca. Se movia atrasada, sempre meio segundo depois da voz. Como um boneco de ventríloco sendo manipulado por uma força invisível. Ela parou na beira da clareira, sem avançar, apenas repetindo: me ajuda, por favor, me ajuda. Eu gritei, tampei os ouvidos, fechei os olhos, corri em linha reta, como um animal em fuga. Não pensava mais. Não sentia dor. Só queria sair dali. Corri por horas ou minutos, não sei. Mas quando vi o asfalto à frente, minhas pernas falharam. Caí de joelhos. Atrás de mim a floresta estava parada. Nenhum som, nenhuma presença. Apenas o eco da última frase que ouvi vinda do escuro. Da próxima vez você vai responder. Fiquei ali no chão, chorando ofegante, sentindo meu coração quase explodir. Um carro passou, me viu, me resgatou. Hoje estou seguro. Mas toda vez que fecho os olhos, vejo aquela boca se mexendo atrasada e escuto a voz, sussurrando. Perto, muito perto. Ela ainda está lá, no buraco. Calma, dizendo: me ajuda.